À medida que os acordos da Coreia do Norte com a Rússia se aprofundam, a tolerância da Coreia do Sul está diminuindo. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol afirmou que seu país está pronto para responder em aliança com os Estados Unidos caso a Coreia do Norte tente um ataque nuclear. Segundo uma revista dos Estados Unidos, Yoon disse que a Coreia do Sul pode contar com armas nucleares dos Estados Unidos de América para defender o país e não precisa de armas nucleares próprias. Yoon chamou atenção com essa declaração. Acredito que seria irracional eles decidirem lançar um ataque nuclear contra a República da Coreia. E se o fizerem, a aliança nuclear entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos retaliará imediatamente a Coreia do Norte com armas nucleares dos Estados Unidos de América. A Coreia do Norte demonstrou seu poder militar testando um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido, chamado Hwasong-2-19, em 31 de outubro, após Washington e Seul acusarem o país de enviar tropas para ajudar a Rússia e a Ucrânia. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. Vamos continuar. Yoon, um conservador, adotou uma postura mais rígida em relação à Coreia do Norte do que seus predecessores recentes, apesar das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Seul busca continuar aprimorando as relações com Washington, com base em uma aliança de segurança de 70 anos, que foi reforçada após a reeleição do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Casa Branca. As duas Coreias tecnicamente ainda estão em guerra, pois o conflito de 1950 a 53 terminou com um armistício, não com um tratado de paz. Depois de tudo isso, houve um desenvolvimento importante. O ministro da Defesa do Japão anunciou que a Coreia do Norte lançou pelo menos 7 mísseis balísticos de curto alcance na costa leste. Isso ocorreu após a condenação de Pyongyang aos exercícios militares de seus rivais e poucas horas antes das eleições nos Estados Unidos. A irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un condenou os exercícios em que Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul estão participando. O ministro da Defesa japonês, general Nakatani, afirmou que pelo menos 7 mísseis atingiram uma altitude de 100 quilômetros e percorreram uma distância de 400 quilômetros antes de caírem no oceano, fora da zona econômica exclusiva do Japão. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que os mísseis foram lançados de perto de Sariwon, na província de Hwanghae do Norte, por volta das 7 horas e 30 minutos da manhã de ontem, 22 horas e 30 minutos GMT de segunda-feira. Após os lançamentos, o Exército dos Estados Unidos informou que os Estados Unidos estavam em consultas próximas com a Coreia do Sul, Japão e outros aliados regionais e continuam monitorando a situação. O último lançamento ocorreu após o teste, pela Coreia do Norte, de um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o Hwasong-19, e a poucas horas do início das eleições presidenciais nos Estados Unidos de América. Yang Moo-jin, presidente da Universidade de Estudos da Coreia do Norte em Seul, comentou: "Se os mísseis intercontinentais são para os Estados Unidos, os últimos mísseis balísticos são para a Coreia do Sul." Ele explicou que os lançamentos foram uma forma de protesto direto contra os exercícios aéreos conjuntos de Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. Indiretamente, pretendiam mostrar presença na última hora antes da eleição presidencial dos Estados Unidos de América, distraindo a comunidade internacional das críticas ao envio de tropas norte-coreanas para a Rússia. A televisão estatal norte-coreana KCNA relatou que Kim Yo-jong, a influente irmã do líder Kim Jong-un, condenou os recentes exercícios militares realizados pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul como uma ameaça, dizendo que eles justificavam o fortalecimento do arsenal nuclear da Coreia do Norte. O lançamento de mísseis ocorreu após o presidente russo Vladimir Putin se encontrar inesperadamente com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choi Soon-hee, na segunda-feira. Durante o encontro surpresa com Choi no Kremlin, os dois apertaram as mãos em um momento de crescente preocupação no Ocidente de que tropas norte-coreanas entrem na guerra ucraniana ao lado de Moscou. Em discurso no Conselho de Segurança da ONU no dia anterior,
os Estados Unidos de América acusaram Rússia e China de protegerem e incentivarem a Coreia do Norte a violar ainda mais as sanções da ONU, avançando em seus programas de mísseis balísticos, nucleares e armas de destruição em massa. O ministro da Defesa sul-coreano, Kim Yong-hyun, afirmou no final do mês passado que a Coreia do Norte desejaria exagerar sua presença durante as eleições nos Estados Unidos de América. Durante o período da eleição presidencial, antes e depois da votação, a Coreia do Norte intensificou suas demonstrações de força com testes de mísseis intercontinentais e outros testes nucleares. A Coreia do Norte, que não recuou apesar de toda essa tensão, causou mais agitação. O enviado da Coreia do Norte na ONU afirmou que Pyongyang aceleraria seu programa de armas nucleares após testar um míssil balístico intercontinental pela primeira vez este ano, em resposta ao aumento das tensões com o Ocidente. O embaixador da Coreia do Norte na ONU, Kim Song, declarou em uma reunião do Conselho de Segurança na segunda-feira que Pyongyang aceleraria o programa para enfrentar qualquer ameaça de estados hostis com armas nucleares. No início do dia, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul relatou que o Norte lançou vários mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar a leste da Península Coreana. A Guarda Costeira do Japão informou que o projétil era provavelmente um míssil balístico, e a emissora NHK noticiou que ele caiu no oceano, fora da zona econômica exclusiva do Japão. A reunião do Conselho de Segurança foi convocada para discutir o teste de míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte, realizado por Pyongyang para demonstrar sua crescente capacidade de desenvolver mísseis capazes de transportar ogivas nucleares mais potentes até o território continental dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Ucrânia notaram que a Coreia do Norte tem cerca de 8.000 soldados norte-coreanos estacionados na região de Kursk, na Rússia, e que eles poderiam se envolver no conflito na Ucrânia nos próximos dias. Ambos os países alertaram que, se isso ocorrer, eles se tornarão alvos militares legítimos. Kim afirmou o seguinte: a ameaça nuclear dos Estados Unidos à Coreia do Norte atingiu um ponto crítico em termos de escala e perigo. Devido às ações imprudentes dos Estados Unidos, a situação potencial está se aproximando do limiar da guerra. Na reunião, os Estados Unidos acusaram a China e a Rússia de protegerem Pyongyang vergonhosamente de uma fiscalização mais rigorosa de suas atividades que violam as sanções da ONU, incentivando a Coreia do Norte a continuar avançando seus programas ilícitos de mísseis balísticos, nucleares e de armas de destruição em massa. Acredita-se que a Coreia do Norte esteja buscando tecnologia russa de mísseis e espacial como parte de um acordo para fornecer tropas para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. No entanto, autoridades americanas não informaram o que acreditam que Vladimir Putin está fornecendo à Coreia do Norte em troca. A Rússia e a China protegeram vergonhosamente Pyongyang de qualquer retaliação ou condenação de suas ações, disse Robert Wood, representante permanente adjunto dos Estados Unidos de América na ONU. Putin recebeu o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte em uma reunião surpresa no Kremlin, após um alerta dos Estados Unidos de que tropas norte-coreanas estavam se aproximando da Ucrânia. Imagens foram divulgadas mostrando Putin apertando a mão do enviado norte-coreano Choi San-ho por 1 minuto. A reunião aconteceu no Dia da Unidade Nacional, feriado da Rússia, e Choi afirmou ter trazido saudações sinceras, calorosas e camaradas do líder norte-coreano Kim Jong-un. A reunião, que não estava agendada anteriormente, pode ter sido motivada pelos alertas ocidentais de que tropas norte-coreanas estavam se preparando para a guerra. Os Estados Unidos de América e a Coreia do Sul assinaram um novo memorando de entendimento para fortalecer a cooperação em energia nuclear civil e reforçar a administração dos controles de exportação de tecnologia nuclear civil. O Departamento de Energia dos Estados Unidos afirmou em um comunicado que o anúncio ajudaria a combater a crise climática e proteger cadeias de suprimentos críticas, além de criar bilhões de dólares em novas oportunidades econômicas. Tudo isso seguiu um desenvolvimento crucial. A Coreia do Sul lançou um míssil balístico no Mar Amarelo, em resposta aos recentes testes de mísseis da Coreia do Norte.
O lançamento foi realizado por um míssil balístico de curto alcance da classe Hyunmoo-2 durante um exercício militar no condado de Taean, na província de Namdo, a 108 quilômetros a oeste de Seul. O exercício simulou um ataque a um navio norte-coreano de onde o míssil foi lançado. Os exercícios foram projetados para mostrar a prontidão de Seul para responder a qualquer provocação de Pyongyang. Essa demonstração de força destaca as crescentes tensões na região, com as Coreias do Norte e do Sul intensificando suas atividades militares em resposta aos testes de mísseis de cada lado. A escalada contínua ressalta o delicado equilíbrio de preocupações de segurança na Península Coreana, enquanto as potências globais monitoram de perto a situação. Esses confrontos entre os dois lados não são exclusivamente armados. A presidência da Coreia do Sul alertou sobre um aumento nos ataques cibernéticos ligados à Rússia contra o país, após o envio de tropas norte-coreanas para a Ucrânia. As atividades de grupos pró-Kremlin têm se concentrado principalmente em ataques de negação de serviço distribuído, DDoS, contra sites de órgãos governamentais e empresas privadas, aos quais o governo de Seul tem respondido ativamente. A presidência afirmou em comunicado que o acesso a alguns sites de organizações foi temporariamente suspenso ou interrompido devido aos ataques, mas não foram observados outros danos. O comunicado prosseguiu, dizendo que os ataques cibernéticos à Coreia do Sul por grupos hacktivistas pró-Rússia eram intermitentes no passado, mas se tornaram mais frequentes desde o envio das tropas norte-coreanas para a Rússia e sua entrada na guerra na Ucrânia. Em uma coletiva de imprensa no dia 7 de novembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a presença de tropas norte-coreanas em território russo próximo à fronteira com a Ucrânia. Zelensky afirmou que alguns desses soldados participaram de operações de combate contra as forças ucranianas. A Coreia do Sul está realizando uma reunião de emergência após os ataques. A declaração da presidência veio após uma revisão de emergência entre o Conselho Nacional de Segurança da Coreia do Sul e outras agências governamentais, presidida pelo ministro de Segurança Cibernética, Shin Yong-seok. Devido à crescente ameaça, as instituições foram instruídas a intensificar suas preparações contra ataques cibernéticos. A Equipe Nacional de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, NIS, está monitorando as atividades de hacktivistas pró-Rússia e compartilhando a situação com as agências relevantes. A Coreia do Sul espera que esses ataques continuem devido à guerra em andamento na Ucrânia. Pesquisadores de segurança observaram um crescente entrelaçamento entre grupos hacktivistas, crimes cibernéticos motivados financeiramente e atividades de Estados-nação nos últimos anos. Houve um aumento na atividade hacker após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, com muitos grupos usando esse pretexto para atacar a Ucrânia e seus aliados. Enquanto isso, os Estados Unidos enviaram um de seus bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear para a Finlândia nesta semana, em uma missão de treinamento destinada a fortalecer o flanco oriental da OTAN contra a ameaça russa. Segundo a Força Aérea Finlandesa, um B-52H Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos treinou com caças F-A-18 Hornet da Finlândia sobre o país. O bombardeiro entrou na nação escandinava pelo norte e saiu pelo Golfo de Bótnia, a oeste. O Barents Observer, um jornal online norueguês, descreveu o bombardeiro americano como com capacidade nuclear com base em seu número de série. As Forças Armadas dos Estados Unidos de América possuem uma frota de 76 poderosas aeronaves B-52H, mas apenas 46 delas podem transportar mísseis de cruzeiro AGM-86B lançados do ar, com capacidade nuclear. 2 dias depois, outro Stratofortress realizou uma missão de treinamento sobre a Finlândia. Caças F, A-18 finlandeses e JAS-39 Gripen suecos também participaram. A Finlândia e a Suécia são os mais novos membros da OTAN. Missões de treinamento com aliados fazem parte da defesa coletiva normal da aliança, disse a Força Aérea Finlandesa, acrescentando que os Estados Unidos são um importante e próximo aliado da Finlândia
e que a cooperação mútua de defesa fortalece a capacidade de defesa do país. Os dois B-52 fizeram história em julho, ao sobrevoarem a Finlândia pela primeira vez. A Rússia afirmou que os bombardeiros americanos foram interceptados por seus caças sobre o Mar de Barents e afastados de seu espaço aéreo. O Mar de Barents fica ao norte da Finlândia, Suécia e Noruega e a noroeste da Rússia. Ele serve como a principal via de acesso para os navios da Frota do Norte da Rússia chegarem ao Oceano Atlântico Norte a partir de sua base em Severomorsk. No entanto, segundo o Barents Observer, o voo de treinamento realizado no verão não envolveu bombardeiros com capacidade nuclear. Segundo Hans Christensen, diretor do Projeto de Informação Nuclear da Federação de Cientistas Americanos, ter capacidade nuclear significa que uma aeronave está equipada para transportar armas nucleares, mas não necessariamente que ela as transporta. O B-52H tem um alcance de 8.800 milhas sem reabastecimento e pode transportar 70 mil libras de munições nucleares ou convencionais, incluindo bombas e mísseis. Após os voos de treinamento sobre a Finlândia nesta semana, ambos os bombardeiros americanos voaram em direção ao oeste para o Reino Unido e pousaram na base aérea de Fairford, na Inglaterra, de acordo com um observador local de aeronaves. Um terceiro B-52H também chegou à base aérea na terça-feira. Todos os 3 bombardeiros são baseados na base aérea de Barksdale, na Louisiana, uma das 2 bases operacionais para o B-52H, sendo a outra a base aérea de Minot, na Dakota do Norte. A Força Aérea dos Estados Unidos de América anunciou em 1º de novembro que uma força-tarefa de bombardeiros está programada para a transição dos Estados Unidos continental para a Europa para desdobramento nos próximos dias. A Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que o desdobramento já estava planejado há muito tempo. Durante o desdobramento, as tripulações dos bombardeiros americanos irão treinar e operar ao lado de aliados e parceiros da OTAN por várias semanas. Isso demonstrará o compromisso dos Estados Unidos de América com a segurança e a estabilidade global. Um esquadrão de 6 bombardeiros B-52H, incluindo 5 aeronaves com capacidade nuclear, está atualmente estacionado em uma base aérea no Catar. Imagens de satélite mostraram, no último dia, os aviões estacionados em uma área aberta dentro da base, a 1.131 quilômetros ao sul da capital iraniana, Teherã. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos acusaram recentemente a Rússia e a China de protegerem a Coreia do Norte de maneira descarada, incentivando-a a continuar violando sanções da ONU, apesar do compromisso de Pyongyang de acelerar sua capacidade nuclear. A Rússia e a China protegem descaradamente Pyongyang contra qualquer retaliação ou condenação de suas ações, disse Robert Wood, representante adjunto permanente dos Estados Unidos de América na ONU. Segundo ele, Pyongyang, sem a devida supervisão de Moscou e Pequim em relação a atividades que violam sanções, sentiu-se encorajada a avançar com seus programas ilícitos de mísseis balísticos, nucleares e de armas de destruição em massa. O Conselho, com 15 membros, estava reunido na quinta-feira para discutir o lançamento de um míssil balístico intercontinental por Pyongyang. Wood afirmou que Rússia e China estavam bloqueando o Conselho de emitir uma declaração de condenação, que exigiria consenso. Kim Song, embaixador da Coreia do Norte na ONU, afirmou ao Conselho de Segurança que Pyongyang aceleraria sua construção nuclear para enfrentar qualquer ameaça que estados hostis com armas nucleares possam representar. Ele acrescentou: a ameaça nuclear dos Estados Unidos de América, a RPDC, atingiu um ponto crítico em termos de escala e perigo. Devido às ações imprudentes dos Estados Unidos, a situação potencialmente se aproxima do limiar de uma guerra. A RPDC está sob sanções do Conselho de Segurança da ONU desde 2006, que foram reforçadas ano após ano para impedir que Pyongyang desenvolva armas nucleares e mísseis balísticos. Posteriormente, Rússia e China negaram as declarações dos Estados Unidos. A representante adjunta permanente da Rússia na ONU, Anna Evstigneva, acusou os países que convocaram a reunião de demonizar a Coreia do Norte, perpetuar sanções ineficazes e legitimar ações agressivas dos Estados Unidos e de seus aliados regionais.
Queremos reiterar que o Conselho de Segurança deve repensar fundamentalmente sua abordagem para tirar a situação desse impasse perigoso e não piorá-la, disse Evstigneva, acusando os estados ocidentais de estarem presos em uma mentalidade da Guerra Fria. Fu Cong, embaixador da China na ONU, afirmou que o Conselho de Segurança precisa de unidade, não divisão, e deve encorajar o diálogo, em vez de se expressar por mera formalidade. Fu Cong continuou: o Conselho de Segurança deve desempenhar um papel construtivo na Península Coreana e adotar medidas concretas para reduzir a tensão e fortalecer a confiança mútua, em vez de impor sanções e pressão. Jung-Kook Hwang, embaixador da Coreia do Sul na ONU, disse que Rússia e China bloquearam o Comitê de Sanções da ONU de atualizar a lista de itens proibidos para restringir o programa de armas de destruição em massa da Coreia do Norte. Este lançamento levanta novamente uma questão fundamental: como um regime paria e empobrecido consegue continuar desenvolvendo programas tão diversos de mísseis balísticos, apesar do rígido regime de sanções do Conselho de Segurança? Wang respondeu: a resposta é que deve haver grandes brechas que permitem à Coreia do Norte acessar os equipamentos, materiais e tecnologias necessários para avançar seus programas de ADM. Após tudo isso, houve outro desenvolvimento muito importante. O Gabinete de Ministros da Ucrânia encerrou o acordo intergovernamental de transporte aéreo com o Irã. Taras Melnichuk, representante permanente do governo na Verkhovna Rada, fez a seguinte declaração: o acordo de transporte aéreo entre o governo da Ucrânia e o governo da República Islâmica do Irã, assinado em Teherã em 9 de julho de 1993, foi encerrado. Em 9 de setembro, o encarregado de negócios do Irã na Ucrânia, Shahriar Amuzegar, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia devido a relatos de possíveis remessas de mísseis balísticos iranianos para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia alertou que, se for confirmada a transferência de mísseis balísticos do Irã para a Rússia, isso teria consequências devastadoras para as relações entre Ucrânia e Irã. Nas horas seguintes, uma declaração importante veio da Turquia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, enfatizou que uma paz justa e duradoura na Ucrânia pode ser alcançada por meio da diplomacia e ofereceu mediação e assistência nas negociações. O líder turco fez a declaração aos jornalistas enquanto voltava para casa após visitar o Quirguistão e a Hungria. Ankara espera que a guerra termine sob a presidência de Donald Trump, graças à cooperação entre a Turquia e os Estados Unidos. Erdogan afirmou o seguinte: uma paz justa e duradoura na Ucrânia só será possível se todos os lados abrirem espaço para a diplomacia. Mais armas, mais bombas, mais caos e conflito não acabarão com esta guerra. Mais diálogo, mais diplomacia e mais acordos abrirão a porta para a paz. O político observou que o Ocidente não compartilha suficientemente a crença da Turquia de que os problemas podem ser resolvidos diplomaticamente. Somos um país que conseguiu reunir ambos os lados em torno da mesma mesa. Fizemos isso muitas vezes e podemos fazer novamente. Esta guerra precisa acabar agora. Concentramos nossos esforços na paz e continuaremos a fazê-lo. Esperamos que, na nova era, façamos novos começos e alcancemos um mundo onde todos os conflitos e guerras terminem. Sobre as expectativas da Turquia em relação ao novo presidente dos Estados Unidos, Erdogan disse que acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um dos maiores desafios. Erdogan concluiu suas observações da seguinte forma: como Turquia, nossas expectativas do nosso aliado, os Estados Unidos, são conhecidas. Enfrentamos muitos desafios, especialmente a questão palestina e a crise Rússia-Ucrânia. É possível superar esses desafios com a cooperação entre a Turquia e os Estados Unidos. Espero que as guerras e crises regionais e globais terminem com a presidência de Trump. Após tudo isso, houve outro desenvolvimento crítico. O Ministério da Economia da Ucrânia e o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido assinaram um memorando de entendimento sobre o estabelecimento de uma cooperação aprimorada e a criação do Escritório de Transição Verde. Segundo autoridades, o documento foi assinado pela vice-primeira-ministra ucraniana e ministra da Economia, Yulia Sviridenko,
e pelo embaixador britânico na Ucrânia, Martin Harris, em uma conferência sobre política climática e energética em relação à adesão da Ucrânia à União Europeia. Sviridенko fez a seguinte declaração: apesar de enfrentarmos guerra e devastação diária, estamos pensando no futuro da Ucrânia e em como queremos restaurar a economia. É importante preparar projetos agora, pois a Ucrânia tem a oportunidade de financiar projetos de transição verde por meio do Programa de Facilitação da Ucrânia. O programa de 4 anos oferece não apenas financiamento orçamentário, mas também garantias para empresários ucranianos que estão prontos para implementar projetos de transição verde. Como enfatizou Sviridенko, o plano foi desenvolvido em menos de um ano, com o envolvimento ativo do público e apoio da Embaixada do Reino Unido. Lembramos que o Escritório de Transição Verde é uma subdivisão estrutural do Ministério da Economia da Ucrânia, que coordenará a implementação do Plano Nacional de Energia e Clima, NSP, até 2030. O Ministério emitiu uma ordem sobre sua criação em 8 de outubro de 2024. O Escritório de Transição Verde será responsável por monitorar o progresso, desenvolver programas de implementação, coordenar os esforços das partes interessadas e atrair financiamento para a energia verde. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. O que você acha sobre isso? Conte-nos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter informado sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até breve!